Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Continuando, né, a história do gigante Golias, que entra propaganda direto no meu celular. Aí não, às vezes não dá para contar a história direito, né? Mas eu fiquei aqui no 41 que fala: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E os que lhe havia levava o escudo e ia diante dele, né? O gigante filisteus, irmão, ele estava muito bem preparado, além de ser grande e ser alto, mas ele estava com seu escudo e foi até Davi. Louvado seja o santo nome do Senhor. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porque achava que Davi era uma criança. Davi não ia ter capacidade de vencer ele, porque ele era valente, ele era alto, ele era grande, não ia ter capacidade de vencer aquele gigantão. E vendo a Davi, desprezou, portanto era jovem e ruivo e gentil em aspecto, né? Porque apesar de Davi ser valente, Davi era gentil, era uma pessoa boa, né? E em tudo. Então o gigante Golias simplesmente desprezou, né? E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses, né? Então o filisteu sabia que Davi servia a um Deus grande, um Deus temente, um Deus poderoso, né? Então, o filisteu amaldiçoou o Deus de Davi, esse Deus que nós servimos, né? Por a maldição que o filisteu amaldiçoou o nosso Deus, aí que Deus deu mais força e mais coragem, mais capacidade a Davi, para que Davi lutasse e vencesse o gigante filisteu. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas dos campos. Olha aí, ó. Ele estava com tanta fúria contra o salmista Davi, que ele falou que iria matar o salmista Davi e iria dar a sua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ei! Mas se nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que muitas das vezes nos abençoa, muitas das vezes Deus nos abençoa, sempre Ele está cuidando de cada um de nós. Nós não temos que temer o inimigo que está lá nos afrontando. Nós temos que crer no Deus do impossível, que Ele está entrando com providência e a gente vai vencer essa batalha, essa guerra, que a palavra de Deus fala: essa guerra não é tua, mas é minha. Essa peleja tu não terás que pelejar. Eu pelejarei por vós e vós vos calarei diante da minha presença. Foi do mesmo jeito com o salmista Davi. O salmista Davi foi e venceu a guerra, venceu a luta. Veja o que é que ele disse. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aí, ó. Salmista Davi falou para o gigante filisteu: tu vens a mim com lança e espada, e eu vou em nome do Deus de Israel, do povo a que você tem afrontado há muitos anos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta da terra, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Porque até agora, irmão, ninguém estava crendo, né, que o salmista Davi iria vencer a guerra. Aquele povo de Israel estava com uma dúvida no seu coração que Davi não ia vencer, por Davi ser jovem, Davi ser um moço demais. Achava que Davi não iria vencer, mas Davi venceu a guerra, venceu a batalha. E hoje e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva
não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, ele entregou Golias na mão do salmista Davi. O seu inimigo, Deus vai entregar ele nas tuas mãos. Ele vai chegar até você para te pedir perdão. Aquele inimigo que te feriu, que te humilhou, que te perseguiu, Deus vai fazer ele chegar até você para te pedir perdão, porque é assim que Deus faz. Deus sabe que você é um servo fiel. Deus sabe do teu coração. Deus sabe que você deixou tudo, largou o mundo, largou o pecado para estar na presença do Senhor. Mas mesmo assim o inimigo é furioso contra a tua vida. O inimigo tenta de várias maneiras tentar te afastar da presença de Deus. Mas você tem que seguir avante, tem que perseverar até o fim, porque a palavra do nosso Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Davi encontra-se com o gigante e mata. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se, e Davi correu ao combate e encontrava-se com o filisteu. Olha aí, ó. Davi foi ao combate e para se encontrar com o gigante filisteu. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Olha aí, ó. O filisteu que está te afrontando, o filisteu que está te perseguindo, ele vai cair por terra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer o teu inimigo cair por terra e bater de retirada da tua vida. Não foi diferente com o gigante filisteu, até o ponto que o salmista Davi, ele enfrentou, lutou contra o povo de Israel, até o ponto que ele não teve um encontro com o salmista Davi. Quando ele teve um encontro com o salmista Davi, ele debochou do salmista Davi, achou que salmista Davi não ia vencer ele por ele ser grande, ele ser um gigantão, mas o salmista Davi, ele mostrou a diferença para aquele gigante. Ele mostrou que o Deus que ele se via era mais poderoso do que ele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, em que Davi tivesse uma espada na mão. Olha aí, ó, apenas com a funda e com a pedrinha, Davi venceu aquele gigante filisteu. Davi matou aquele gigante filisteu. Não precisou de espada, não precisou de lança, não precisou de nada, meu irmão. O salmista Davi foi lá e lutou e venceu todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas. O salmista Davi, ele foi vitorioso. Por quê? Porque ele teve a sua confiança em quem? Em Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vence todas as guerras, todas as batalhas. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram, né? Os outros filisteus que estavam junto ao filisteu, né? Os outros gigantes filisteus, vendo que o seu chefe, que era o gigantão, tinha morrido, ele, ó, bateram de retirada, mas nunca eles quiseram enfrentar o povo de Israel, porque aquele que enfrenta, ele cai por terra, irmão. Não adianta o inimigo tentar te atingir, não adianta o inimigo tentar te apontar, não adianta o inimigo tentar te acusar, porque esse filisteu que está te apontando e te acusando, Deus vai fazer ele bater de retirada da tua vida e ele vai saber que Deus é Deus na tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então os homens de Israel e Judá levantaram
e jubilaram e seguiram o filisteu, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram e feridos dos filisteus pelo caminho, saíram de Gate até Ecrom. Olha aí, ó, o gigante filisteu, os outros gigantes, eles saíram com mais de 1000 caindo pelo o caminho, sendo ferido, com medo de quê? De Davi, porque a ira de Deus estava sobre Davi. Louvado seja o santo nome do Senhor. A ira do Senhor estava sobre o salmista Davi. Salmista Davi, nossa, misericórdia. Esse gigantão, tanto tempo enfrentando o povo de Israel, que é o meu povo, né? Não, tá hora de parar, tá hora de dar um basta nisso tudo, né? Até que o gigante Golias fez o quê? O gigante, amém, glória a Deus, perdão. Até que o salmista Davi fez o quê? Deus deu um basta, né? No gigante Golias, e ele foi vitorioso, né? Vendo, porém, Saul sair a Davi, ao encontrar-se com o filisteu, disse Abidené ao chefe dos exércitos, de quem é filho este jovem Abimené. E disse Abimené, vive nas tuas almas, ó rei, que não sei, né? Porque Saul, ele queria saber de quem Davi era filho, porque Davi era corajoso. Davi venceu e continuará vencendo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E disse então o rei, perguntou, pois de quem és filho esse jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abimené tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé Belemita. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Tá aí a palavra de Deus, medite nesta palavra. Em vez de quando eu estou pregando a palavra, eu erro as palavras, mas mesmo assim, irmão, é aos pouquinhos que Deus vai me capacitando. Me perdoe, no comecinho eu sei que teve uma palavra que eu não falei bem certa, né? Mas os irmãos, me perdoem em nome de Jesus, mas medite nesta palavra que Deus ele vai falar contigo nesta manhã. Medite, esta é a continuação da palavra do salmista do gigante filisteu, que eu comecei, aí entrou uma propaganda, não terminei, e essa é a continuação da palavra, amém? Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e fiquem todos na paz, amém?